Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui nessa mesa de comunhão, estamos num lugar diferente aqui. Tô como co-host aqui, ó. E aí, do Arthur, que honra, Marques, sabe tudo de futebol. Que alegria estar E aqui. muito feliz de a gente estar aqui juntos para mais um dia do podcast. Então, como eu disse, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos juntos nessa mesa de testemunho, de inspiração, de comunhão. E hoje não vai ser diferente, tenho certeza que o papo vai ser incrível, né, Arthur? Vai ser muito bom. Cara, que honra, né? Que alegria estar nesse lugar aqui com um convidado, né, especial. E minha primeira vez te ajudando aqui na mesa já com algo que eu amo, que é futebol. Então vai ser muito massa. Vai ser muito legal. E ó, antes da gente começar, você já sabe quem é, porque você clicou aí, né? Exato. Mas, deixa eu te falar uma coisa, queria te convidar para Conferência Jesus Cop 2023. É isso aí, expectativa. Facinho, não vai ter como você esquecer, dia 11 de novembro, em São José dos Campos, na igreja da cidade, nós vamos estar lá reunidos, cara, todo mundo imerso, presença de Deus, muita ministração, muita adoração, como todos os anos nós vivemos ali na Conferência Jesus Cop. Eu queria te convidar para você estar lá com a gente. As inscrições estão abertas, mas corre que você está ligado que é rapidinho, a galera do Brasil inteiro vem para estar com a gente nesse dia especial. Então, 11/11, Conferência Jesus Cop 2023, eu espero vocês. Vou deixar o link na descrição aqui. Fechou? Vamos embora? Podcast de hoje? Vamos lá? Vamos embora. Meu amigo, Lucas Moura. Que honra pra mim. Cara, que prazer. E aí, Lucas? João, Tudo bem? tudo Obrigado, bem? Graças obrigado. a Deus. Eu que agradeço. Que é isso, um prazer. Ó, trouxe reforço. Arthur aqui, sabe Show. tudo de futebol. Então a primeira pergunta é, o que é um impedimento? Tem muita gente que não sabe, viu? Não, tem bastante gente ainda. É engraçado que, não sei se você percebeu isso, assim, mas a impressão que deu uma mudada, né? Porque na minha época, você tinha na escola, assim, sei lá, vou chutar um número, né? 80% meio boleiro ali, gosta de futebol e tal, e 20% da galera mais nerd do videogame e tal. Cara, eu tenho a impressão que tá virando, né? É. Tipo assim, agora você tem uma galera do videogame e você tá achando alguns do futebol ali no meio, assim. Exato. Os caras ganharam, os nerds estão dominando o mundo. A sensação é que você pergunta para as crianças hoje o que você quer ser. Eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, eu quero ser qualquer coisa menos jogador. Agora, depois da Copa, deu uma... Não, dá uma melhorada a Copa, né? É verdade. O futebol ainda é muito forte, né? Muito, Você muito. vai em qualquer bairro aqui, principalmente em São Paulo, eu acho, você encontra moleque jogando bola na rua e tal. Mas eu acho que dividiu bastante agora, né? Cresceu muito os outros esportes e outros segmentos também, que é a parte da tecnologia. Então você vê muito youtubers, muito influencers e tal. Então cresceu bastante isso, né? Então divide um pouco mais, né, com o futebol. É verdade, muito bom. Até eu aproveitar esse assunto, eu vejo que tem bastante jogador que gosta, né, dessa parte de jogos e tal. Você gosta? Você é mais... Cara, eu sou meio leigo nessa área aí. É? Jogava os antigos só, Super Nintendo, Super Mario. Parou por ali. Parei por ali. Agora essa de PlayStation já não é muito a minha. Não foi. E assim, eu sou mais da... Eu gosto mais do dia a dia ali, de brincar com meus filhos em casa, no quintal e tudo, do videogame, da tecnologia. Do videogame não... Você é sou mais muito, não. fora das telas. Sou mais fora, sou mais fora. Que bom, que bom. Isso é bom. Eu gosto de sempre começar perguntando de como é que foi a sua história com Jesus. Depois eu quero saber do futebol e toda essas... tudo, como é que é viver toda essa vida, mas como é que você teve um encontro com Cristo? Você vem de uma família já cristã? Eu venho de uma família católica, minha família é 98% católica, mas eu nunca fui praticante, né? Sim. Não fiz primeira comunhão, essas coisas, não frequentava a igreja. Sempre tive minha fé, mas minha história com Jesus mesmo começou na França, quando eu me mudei, quando eu fui transferido de São Paulo para o Paris Saint-Germain. Cheguei em 2013 e engraçado que quando eu jogava no São Paulo, eu concentrei com alguns jogadores que eram evangélicos, que eram cristãos e me falavam da palavra de Deus e tudo, só que eu nunca tive muito interesse, sabe? Sempre falava, legal, tal, me convidava para ir para a igreja, legal, tal. E quando eu chego na Você França... tinha uma resistência? Sim, não? Confesso que tinha uma certa resistência com os evangélicos, né? Que, assim, como por causa de tradição de família. Pô, sou católico e tal, não quero ouvir muito disso, estou bem do jeito que eu estou, e respeitava e tudo, mas não queria dar muito ouvido. E aí, quando eu chego na França, acho que é no último lugar que eu imaginei que eu ia, Exato. né? E eu falei, tô jogando no time top agora, Paris Saint-Germain,
vou jogar Champions League, tô morando na França. Pô, se tava tudo bom no São Paulo, Agora. pô, agora vai ficar melhor ainda, né? E aí, pelo contrário, eu comecei a me machucar e sentia muita saudade do Brasil, da minha família, dos amigos. Comecei a me machucar e ficava fora da seleção. E aí foi onde Deus me pegou de jeito. Conheci pessoas que me falaram da palavra de Deus de uma maneira muito sábia, muito tranquila. E eu comecei, pô, interessante, legal e tudo. Vamos fazer uma oração aí. Vamos fazer uma oração aqui antes da refeição? Falei, pô, legal, vamos, tal. Coisa simples, Coisa assim, que foi. simples. Eu comecei a me interessar, comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar e, de repente, me apaixonei pela Bíblia. E aí, depois de 6 meses, cheguei em janeiro de 2013, depois de uns 6 meses, 6, 7 meses, eu me converti, aceitei a Jesus e comecei, cara, pesquisar e ficava nessa, vamos orar, vamos fazer culto, comecei a fazer culto em casa. É mesmo. E aí foi onde começou a minha história com Jesus. Você acha que essa relação de não estar tão bem ajudou nessa questão das pessoas se aproximarem, falarem? E tal? você se Ajudou. abrir, né? Ajudou, sem dúvida, né? Aquela história, né? Você vem pelo amor, um pouco pela dor. E no meu caso foi um pouco assim, cara, saudade da família, saudade de casa, do Brasil, do meu país, o clima lá. Nossa, cheguei em janeiro, então era o pior momento do clima, né? -8. Ah, friozão. Pô, friozão. Então, assim, aí eu falei, caramba, vai ter tô num time top, pô, salário legal, sou reconhecido e tal, mas falta alguma coisa. Olha Aquele só. negócio, né? A pessoa pode ter tudo, é aí que você aprende, né? Você pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, que é o que realmente preenche seu coração, não adianta. E Tem um buraco ali, né? Tem um buraco, né? E eu tenho certeza que todo mundo já sentiu esse vazio um dia. E aí eu comecei a me interessar por isso, cara. Comecei a buscar essa intimidade com Deus. Falei, caramba, eu tô acreditando em umas coisas que não tem nada a ver, tá tudo errado o que eu tô acreditando. Sim. Né? E comecei a me interessar. Eu falei, cara, agora, a partir de E hoje... nesse período você chegou a lesionar? Machuquei bastante, lesões simples, né? Não lesões Sim. graves, lesões simples que me deixava fora por 10 dias e tal. Aí E você vai perdendo o ritmo ali, Exato, né? vai perdendo o ritmo, aí casava com a época da convocação para a seleção, acabava ficando de fora. E eu falei, caramba. E aí eu comecei a me apegar nesse lado, comecei a buscar mais essa intimidade com Deus, Sim. pesquisando mais da Bíblia, estudando e tudo. E aí começou um relacionamento muito forte, comecei a sentir uma segurança, uma paz, que rapidamente eu quis me batizar também. Então foi lá na França que é onde realmente começou a minha história com Deus. Né? Eu quero até saber do seu batismo. Você falou que foi uma história interessante, mas é interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente pode olhar, né, de forma muito natural, né? Poxa, eu machuquei. Ou, poxa, não estou indo bem. Né? E a nossa leitura é que ruim. Exato. Mas quando você olha, né, e é muito louco o evangelho, porque você começa a reler as coisas, né? Você olha e fala, poxa, que bom que eu machuquei. Exatamente. Que bom que eu não estava indo Exatamente. bem, porque foi ali que Exatamente. meus olhos se abriram, né? Exato. Para tudo tem um propósito, né, Douglas? Exato. Para tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Deus, tudo que ele faz tem um propósito. Então, se eu não tivesse ido para a França, talvez eu ia estar do mesmo jeito no São Paulo, as pessoas me convidando para ir para a igreja e eu não teria conhecido Cristo, teria me convertido. Talvez se eu não tivesse me machucado, eu não teria, né, me interessado em me aproximar mais. Exato, aberto o coração. Então, para tudo tem um propósito. Então, foi dessa maneira. Aí eu comecei... Até é importante mencionar as pessoas que me falaram de Jesus, da Bíblia. O pastor Rafael, que fez meu casamento. Ele morava na França na época, ele era guia turístico lá na época. É mesmo? Que legal. E o Ivanildo. O Ivanildo é um rapaz que trabalha comigo até hoje, né? Durante 10 anos, ele fazia as coisas para mim. Sempre que chegava a minha família para me visitar, ele ia no aeroporto buscar, ia no mercado, no banco. Então, Fazia uns corre para você ali. Exatamente, virou meu braço direito e meu pai mesmo lá na França. Que era um cara mais velho. Já é mais velho. Enfim, E você tinha são quantos duas anos? pessoas. E eu tinha 19 anos quando cheguei lá. Nossa, novo. 19 anos. E assim, pra gente saber, assim, o que eles falavam assim, pra você? Como é que era essa abordagem? Muito simples, Douglas. Eu chegava assim e falava assim, que nem eu falei, antes de almoçar, vamos fazer uma oração, agradecer aqui pelo alimento? Falei, bora, vamos. E aí, a gente conversando, eu não sabia que a Bíblia fala isso. Pô, ir para Deus, tal, assim, assado. Entendi. Mas no momento difícil... Ia pegando situações do dia a dia. Exato, eu falei, caramba. E também aquele negócio, né, Douglas? A postura da pessoa fala muito, né? Você olha pro cara e fala assim, esse cara tem uma coisa diferente. Tem um brilho diferente. Né? E isso me chamou muita atenção. E é algo que você quer fazer, eu quero ser igual esse cara, eu quero ter essa paz que ele tem. Né? Pô, eu tô aqui machucado, triste, com saudade do Brasil, e ele está numa tranquilidade, sempre dando uma palavra de consolo e tal, eu quero ser igual.
E aí comecei a me interessar, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim e eu Muito me bom. converti. Que Muito legal. bom. Bom, e aí você falou que foi depois de 2 anos que você batizou. Depois de 2 anos. E aí, depois de 7 meses, eu me converti, né? E aí logo eu quis me batizar. E aí eu falei pro pastor Rafael, né? Passei pro pastor Rafael e pro Ivanildo. Falei assim, eu quero me batizar. Cara, eu acho que, nossa, eu já tô 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 pronto. pronto, eu quero me batizar, eu quero ir para as águas e tal, porque a Bíblia fala isso e aquilo, eu quero me batizar. E aí eles, você quer mesmo? Eu falei, quero. Então tá bom, vamos passar um estudozinho do que é o batismo e tal. E aí tinha que casar também com a agenda, né, de jogos, de treino e tudo. E aí foi indo, aí acabou que foi depois de 1 ano e meio. Eu me batizei em março de 2015. E muito frio também nessa época lá. E eu batizei um pouco mais afastado de Paris, no interior mais lá da França, uma cidade chamada Orleans. E tem um rio lá. E eu falei... Aí chegou numa segunda, na terça-feira, eu falei assim, No pastor... Rio, no frio. No frio. E eu falei, pastor, vai ser domingo o batismo. Vamos batizar domingo. Isso era na segunda ou na terça-feira. Vamos batizar domingo. Aí o pastor falou assim, domingo, Lucas? Eu falei, é domingo. Ele falou assim, ó, no rio lá que você quer batizar, né? Eu falei, é. Ele falou, já sabe que tá frio, né? Eu falei, não tem problema, no dia vai estar calor. Eu falei desse jeito, vai estar sol. No dia vai estar sol. E aí, beleza. Aí chegou no dia, dava 1h30 mais ou menos de casa. A gente no carro, assim, na estrada, e o tempo fechado. E minha mãe falava assim, minha mãe morava comigo, minha mãe e meu padrasto na época. Morava comigo, ela falava assim, apreensiva, né? Filho, você vai mesmo entrar nas águas nesse frio, né? Falei, mãe, não tem problema, vai estar sol, vai estar sol. E na estrada, um frio, tempo fechado, tudo. E aí chegou lá, na beira do rio, né? A gente tinha que descer, assim, um caminhozinho para chegar no rio. Aí o pessoal lá reunido, a gente adorando, tal, o cara com violão, cantando, naquela coisa toda, e o frio, né? E aí, quando o pastor falou assim, aí ele deu uma palavrinha e tal, daqui a pouco ele falou assim, e agora vamos para as águas. Quando ele falou, vamos para as águas, o tempo abriu e apareceu o sol. Eu só lembro que na hora eu virei e falei assim, mãe, eu falei que ia estar sol. Nossa, aí comecei a me emocionar, a chorar e tal. E aí a gente foi para as águas, aí a gente batizou, aí quando a gente saiu das águas, fechou o tempo. Então, assim, foi algo que me marcou muito e marcou todo mundo que estava lá também. Né? Todo mundo fala, caramba, você viu na hora que entrou na água, o tempo abriu, apareceu o sol e tudo. E é engraçado que depois de uns 3, 4 dias, o rio subiu. E aí não tinha como mais batizar. Não tinha como porque batizar. sobe, né? Então, foi algo que me marcou bastante. Foi Dia marcado, né? Um dia marcado, foi uma grande resposta de Deus ali para minha vida. E eu guardo com muito carinho, foi muito forte. Essa questão do batismo é incrível, né? Porque a gente faz batismo lá de 3 meses, lá na igreja, né? E vai chegando junho e julho, né? E a gente tá lá em Bragança Paulista, é frio, meu. Também é frio, né? Aí eu falo pra galera, ó, pode acontecer se você morrer de verdade. Só isso. Mas eu e alguns líderes ficavam na água o tempo inteiro. Cara, tem uma hora que você não sente mais suas pernas assim. Vai lá, vai batizando. Vai, Aí agora a gente vai conseguiu pela aquecer fé. a água. Agora tá bom. Agora é mais Vai Nutella. pela Assim. fé. É muito legal, muito bom. E, cara, como é que diferença fez pra você, assim, vamos dizer, um antes e depois? É lógico que você teve pouco tempo do antes de Cristo ali, né? 19 anos você teve um encontro com Jesus. Mas o que muda para quem tá um atleta profissional esse encontrar a Cristo? Bom, assim, na verdade é aquele negócio, né? Depois que eu me batizei, começam as lutas de verdade, né? As pessoas acham que vai se batizar e vai ser um mar de rosas. Não, porque o inimigo fica furioso. Então, assim, eu comecei a passar algumas provações no futebol mesmo, né? Comecei a ficar fora do time titular e tudo. Só que mudou completamente no meu interior. A paz que eu sentia, a segurança que eu sentia. Porque é o seguinte, quando você sabe quem está no comando da tua vida, pode vir a tempestade que for, que você fica tranquilo. Então, assim, eu sempre tive muita convicção nisso tudo. Depois que eu me converti, eu falei, Deus está no comando da minha vida e eu tenho certeza que vai ser o melhor, que o melhor vai acontecer. Então, e eu gostava muito sempre gostei muito de criança e sempre tive o sonho de encontrar uma pessoa e me casar. Então, depois que eu me batizei, e quando você está nesse meio do futebol, de fama e tudo, você fica sempre muito receoso, né? De quem se aproxima de você. Você nunca sabe o porquê, né? Você nunca sabe, então é muito complicado. E a minha esposa, eu conheci ela desde 2011. Conheci ela desde 2011, só que eu novão e tal, naquela vida de bagunça e tal, nunca quis levar algo sério. E depois que eu me batizei, na verdade um pouquinho antes do batismo, né? Depois que eu me converti, eu comecei a orar. Comecei a orar pedindo, Deus, agora eu quero uma pessoa, eu quero fazer tudo certo, eu quero casar, eu quero ter filhos. E me mostra uma pessoa, tal, coloca uma pessoa na minha vida.
E aí Deus me falou comigo, né, numa noite. Inclusive eu tinha feito uma cirurgia na minha perna, tinha aberto o adutor e eu fiz uma pequena cirurgia, simples até. E aí na sala do hospital, lá na mesa da cirurgia, Deus falou comigo: a pessoa que você quer está debaixo do seu nariz e você não está vendo. Que era a Larissa, que eu conhecia desde 2011 e tava dormindo no ponto. E aí eu falei: caraca, Zé. Mas você conheceu ela em 2011, Paris? não, conheci aqui no Brasil. Você Eu conheceu no tava em Brasil? São Paulo Que ainda. ano que você foi pra lá? Eu fui em 2013 pra lá. 13, tá. 2013. Entendi. E aí... E você tinha contato com Tinha ela? contato, tal, conhecia a família, a gente tinha uma amizade muito legal. E aí ele falou: a pessoa que você tá procurando tá embaixo do seu nariz e você não tá percebendo. E aí lá no hospital, quando eu fiz a cirurgia, eu liguei pra ela e falei assim: ó, eu quero que você venha pra cá. Ixi. E aí ela foi pra lá, isso foi em 2015, foi um pouco antes do meu batismo. Aí ela foi pra lá e nunca mais voltou pra cá. E aí, em 2015, aí um pouquinho antes do batismo, eu pedi ela em namoro. No fim do ano de 2015, eu pedi ela em casamento. E aí, em 2016, a gente casou. Que legal. Que legal. E é um grande desafio isso, né? Isso aí que você citou, né? Eu percebo que pro jogador ou pro artista, por qualquer coisa de exposição assim, esse discernimento, né, cara, de quem é que tá ali e eu vejo assim, a maioria dos que eu converso tem um casamento muito sólido, muito bacana assim. Conheceu antes, né? É. Conheceu antes do estourar tudo, né? Porque a pessoa tava ali naquele Tava ali momento junto, do perrengue exato, ali, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando eu conheci ela, eu tava indo no comecinho aqui no São Paulo. Sim. Então, foi uma pessoa que, assim, eu sempre tinha uma amizade muito, muito forte, muito grande. Só que não conhecia Cristo ainda, estava Sim. novo naquela época. Não quero nada sério e tal. Mas foi dessa maneira. Depois Deus me mostrou. A pessoa que você quer, que você está procurando, se você quer me seguir mesmo da maneira correta, tá debaixo do seu nariz e você não está vendo. Entendi. E aí foi... E ela era cristã? Era cristã, já era batizada, família por parte de pai, evangélico e tudo. Que legal. Então foi casamento perfeito. Uniu os propósitos aí. Exato. Né? Inclusive, como eu te falei antes do podcast aqui, a gente, no comecinho assim que a gente casou, a gente assistia muito os vídeos do teu pai. Sim. Nossa, aquelas dicas, né, para os casais, muito bacana, ajudou a gente muito, muito mesmo. Sim. Porque uma coisa muito interessante é que é muito comum pessoas de extremo sucesso terem problemas graves no casamento, né? E eu estava lendo sobre isso e tal. E por quê? Porque a pessoa que tem muito sucesso numa área, ela pode cair no risco, né, de pensar: eu sou bom em tudo. Exatamente. Eu sei isso. Eu vou ser um marido top, porque eu sou top ali. Exatamente. Então alguém, por exemplo, um grande empresário que sabe onde ele põe a mão, vira ouro. Ele vai pro casamento pensando: sou bom, né, cara? Olha o que eu sei Exatamente. fazer com a empresa. Meu Exatamente. casamento vai dar certo. E é ter essa humildade de falar: cara, eu jogo muita bola, mas nisso aqui eu não sei. Exatamente. Então eu vou ter que procurar ajuda, vou ter que aprender, vou ter que, né? Exato. É aquela humildade de você reconhecer que a gente depende de Cristo, né? É. Que a gente depende de Deus. Pouco importa a sua área, a sua profissão, né? Se você não tiver Cristo no coração, não tiver uma vida ali firme e forte com Cristo, a chance de você desandar em qualquer, seja no casamento, ou seja, é muito grande. E traz uma grande estabilidade, né? Porque Exato, eu acho que o que você exato. citou é o principal. Eu comecei a ter uma grande luta, né? Comecei a ficar de fora, comecei a ter problemas lá no clube, comecei a não sei o quê, mas paz. Exatamente. E aí que Porque você futebol entende, não é meu Deus, né? Exatamente. E você entende quem está cuidando da tua vida, né? Porque aí você entende que você não consegue controlar tudo. Não. Aí você, cara, então eu vou entregar nas mãos daquele que consegue controlar. Entendeu? Aí Fazer o seu melhor. Exatamente. Então, quando você está em paz, quando você deita sua cabeça no seu travesseiro, você tem a consciência tranquila, você, cara, eu estou fazendo as coisas corretas, estou buscando e tudo. Então, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar, porque faz parte. Né? A Bíblia fala que os dias maus vêm para o justo e para o injusto. Então, quem está cuidando da minha vida, ele tem o melhor para mim, seja no tempo dele. Então, eu comecei a ter essa paz no coração e, cara, e aí, tipo, mesmo que as coisas não estavam indo tão bem na vida profissional, na vida pessoal, né, com o relacionamento com a minha esposa, estava maravilhoso. Como eu falei, aí a gente casou em 2016, 2017 veio o Miguel, o primeiro 2017 filho. já? Que legal. 2017 e 2019 veio o Pedrinho, lá em Londres. O Miguel nasceu em Paris e o Pedrinho nasceu em Londres. Olha só. legal. Tem outro testemunho legal também para contar, Ah, que ela tinha dificuldade para engravidar. é mesmo? E ela tinha muito medo. Ela falou assim que a gente casar, a gente já tem que começar
a tentar, passar no médico para tentar, porque eu tenho dificuldade, pode ser que demore, né? E eu falei assim, amor, fica tranquila. Que na primeira oportunidade que tiver de engravidar, você vai engravidar. Ó. E aí foi bem... foi bem forte, assim, que a gente tava em Paris, a gente estava no boliche. Meus pais estavam lá, os pais dela também estavam lá, a gente foi no boliche brincar lá. E aí o pastor Rafael, que fez nosso casamento, falou assim, Lucas, tem um amigo meu que tá em Paris, ele queria tirar uma foto com você e tal. Ele tá aí com a família passeando. Eu falei, pastor, eu tô aqui no boliche, se ele puder vir aqui. Aí ele falou, não, tranquilo, eu vou falar com ele. Pá, ligou para ele, ele falou, tá indo aí. Beleza, a gente tava jogando boliche, aí chegou ele lá. Chegou ele, a esposa e 2 filhos. Ah, legal, sou amigo do Rafael, pá, começamos a conversar lá, gente boa demais. Daqui a pouco ele falou assim, posso fazer uma oração por vocês? Eu falei, claro. A gente foi no cantinho lá, foi só eu e minha esposa. E ele. Aí ele começou a orar e tal, no meio da oração. Aí depois da oração ele falou assim para ela, fica tranquila que Deus me mostrou aqui que a sua madre está sendo aberta e você vai ser mãe ainda esse ano. Meu Deus. Desse jeito. E aí depois ele... Aí, beleza, tal, legal. Aí depois a minha esposa Larissa falou assim, amor, o que é madre? Aí eu falei assim, vamos lá perguntar para ele. E aí foi que ele falou, não, madre é útero aqui e tal, e Deus me mostrou que vai ser esse ano. Aí eu falei, nossa, bênção demais. Top, aí dito e feito. Depois deu acho que nem um mês. A gente fez o teste, ela estava Muito bom. Que legal. poderoso. Cara, eu sou formado em psicologia, né? E eu lembro que no curso, quando eu estava fazendo o curso de psicologia, em uma das matérias, foi apresentado para a gente... se eu não me engano, a gente estava estudando sobre estresse tal, e o efeito do estresse na vida da pessoa. Tal. E aí eu lembro que, em uma das aulas, eles nos passaram a lista das profissões mais estressantes do mundo, né? E o futebol estava, tipo assim, entre as 5 profissões mais estressantes do mundo. Né? E eu lembro que eu fiquei meio chocado, né? Porque todo mundo tem o sonho de ser um jogador de futebol, né? E você olha e fala, nossa, olha que vida legal, né? 1000 maravilhas, né? Todo mundo quer ter essa profissão, né? E estava entre as mais estressantes do mundo, né? E que mais mexe com o emocional, psicológico da pessoa, né? Por que disso? Cara, porque o nível de pressão que a gente vive é muito grande. É muito grande. Treinamento todo dia, e aí você joga 2 vezes por semana. E aquela pressão de mídia, de torcida. E se você for mal, você já recebe um monte de crítica, entra nas redes sociais e crítica, e seu emocional vai lá para baixo. Então, assim, é um turbilhão de coisas. E, na verdade, tipo, você joga hoje. Se você perdeu, cara, às vezes você é o vilão do jogo, você erra um passe ali. Aconteceu comigo, né, um pouco antes de acabar a temporada. Você erra um passe ali, o adversário faz o gol, e aí nas redes sociais, pessoas te massacrando. Teve um jogo que eu fui expulso também, aí massacrando. Deus. Então, tipo assim, o estado emocional tem que estar muito firme, tem que estar muito bom. Né? Então, aí é que eu falo, se os caras não tiverem uma estrutura familiar legal, né, uma base ali bacana, se não tiver Deus no coração para te conduzir, para te tranquilizar, o cara fica louco, fica maluco. E aqui no Brasil ainda é pior, né? É pior? Porque aqui é mais grave. Aqui você perder um jogo, você não pode sair de casa. Aí quebra seu carro, né? Pô, te ameaça. Eu ia até fazer essa pergunta. É difícil. muito diferente? É diferente demais. É muito diferente. Aqui no Brasil, quando estava no São Paulo, já peguei um período ruim do time, que é diferente. Aqui a cobrança é diferente. Lá é mais... E eu sou São Paulino, já faz um tempo que tá nesse período ruim. Então. Pois é. Pois é, infelizmente. Eu queria zoar. Não, Mas eu nem posso. Eu tenho direito, Não, você não Você tá em tem. minoria, você tá em minoria. Eu não posso, que o meu tá pior agora. Exato. Corinthians tá pior ainda. Isso é verdade. A gravação desse podcast aqui. Mas Deus vai nos ajudar. Amém. Então, assim, e lá, qual é mais exigente? Dos dois que você jogou, né? PSG no Tottenham, qual é mais exigente? De torcida mais exigente? Torcida, acho que a torcida lá no Paris era mais, a cobrança Era maior? Era maior. A torcida lá é mais maluca. Lá também era um pouquinho pesado, não como aqui no Brasil, de ameaças, mas um pouquinho mais pesado. Agora na Premier League, cara, a Premier League eu sou suspeito para falar, top, a liga mais top que eu já joguei, né, de estrutura, de organização, né, de intensidade, estilo de jogo, tudo. E aí por isso que o seu nível de concentração tem que estar o mais alto possível. Você vai jogar contra o último colocado, é uma guerra, como se fosse uma final. Então o nível de concentração tem que estar o mais alto possível. Se o cara não se cuidar, né, no dia a dia, no treino, e se ele não se cuidar em casa também, alimentação, descanso, um treinamento extra às vezes, ele fica para trás. Entendi. Então, por isso que é também estressante, não só pela cobrança, porque o seu nível de concentração, de foco, de disciplina, né, de profissionalismo tem que
tem que ser o mais alto possível, porque senão você fica para trás. Entendi. Eu lembro de uma situação de um jogador aqui que era muito bom, por sinal, na época, assim, e depois ele teve alguns problemas com depressão e tal, que foi, acho que, se eu não me engano, o Nilmar. Ele deu uma sumida até depois por conta disso. Você acha que tem muito a ver essas questões? Porque é uma cobrança absurda que vocês acabam passando, e se, é o que você está falando, se o cara não se cuidar, não se tratar, pode acontecer até de perder uma carreira, talvez. Pode. A depressão está relacionada muito a isso, né? A parte psicológica, a parte mental. E o Nilmar era um jogadorzaço. Meu Deus. Ele era um fenômeno. Nossa, e eu lembro, acho que ele estava no Santos, e aí até sumiu porque estava com depressão. Então é isso, se o cara... E aí tem os problemas pessoais também, né? Sim, O cara tem sim. que lidar. Além de ter tudo isso Tem que eu falei. uma vida Tem a extra-campo. vida Exato, dele, né? a gente é um ser humano também, que a gente tem uma vida. A gente tem nossa família, tem um ciclo de amizade, tem os problemas pessoais para cuidar. Né? Então, além de tudo isso, o cara cuidar do trabalho, cuidar do corpo, né? Foco, disciplina, concentração. Tem, às vezes, um problema que acontece em casa ali, o cara tem que saber lidar com isso. E aí, só que quando você entra no campo, quando você está ali na arena, ninguém quer saber, né? Seus problemas. Se ontem você não dormiu bem porque você teve um problema com o filho, estava passando mal, levou no hospital, ninguém quer saber. O cara quer saber de você entrar em campo ali, dar o seu melhor e performar. Sim. Então, o cara tem que ter muito equilíbrio. E aí a questão, a fé, o lado espiritual, ajuda muito isso, você está Ajuda muito, tranquilo. né? Porque, como eu falei, independente, eu tive um dia mal hoje, pouco importa, vamos embora, amanhã vai ser diferente. Então, o cara tem que estar muito focado nisso, né? E eu vejo que o atleta que não tem aquilo como um ídolo, né? Isso aqui é minha identidade, isso aqui é minha vida. Então, quando eu estou bem, nossa, mas quando eu estou mal também, acabou minha vida. O cara que tem a família, tem Deus, tal, ele sempre vai ter uma estabilidade maior, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E como é que você lida com críticas, assim? Tipo assim, você é o cara que vai para as redes, dá uma lida ali assim, ou você é o cara que Às vezes fica meio assim? Não, eu fico um pouco mais distante. Às vezes eu dou uma passada ali para dar uma olhada. Mas é que assim, eu tenho algo comigo, Douglas, que é tipo assim, crítica e elogio de quem eu não conheço, de quem não é relevante para mim, não muda nada. Releva. Agora, alguém que eu admiro, alguém que eu sigo, quando me critica, aí eu falo, caramba. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Exatamente. Então você tem que ter. E aí o tempo, a experiência vai te dando esse discernimento, né? De saber o que é válido, o que é bom você absorver, o que é bom você dar uma atenção, o que não é. Né? Pô, eu tô com 30 anos, já tenho 12 anos de carreira. Então, eu sei quando eu joguei mal, quando eu não estou bem, o que eu tenho que melhorar. Tenho essa experiência. Mas, claro que incomoda. Ninguém quer ouvir crítica. Ninguém quer você entrar nas redes sociais ali e ser massacrado. Lá no início era mais difícil. Mais difícil. Mais novo. Mais difícil. Mas hoje, muito mais tranquilo. Quando eu jogo mal, eu sei que eu joguei mal, eu sei que eu preciso melhorar. Mas essa estabilidade. Eu tenho uma família que me ama, tenho 2 filhos maravilhosos, a minha esposa que me ajuda muito. E me critica também, às vezes. Critica também? Pega no pé, às vezes, quando eu jogo. Aquele passe ali foi ruim. Exatamente. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E aí que eu Sério? Falo. Falo, cara, é verdade. A minha fala da pregação. Sua fala do jogo. Exato, fala do jogo. Então, assim, você tem que ter essa humildade de entender quando você precisa melhorar, quando você não foi legal. Mas, como eu falei, eu amo jogar futebol. Futebol é minha vida. Então, eu assisto muito futebol e procuro sempre estar melhorando. Mas hoje, o futebol se tornou uma ferramenta para eu, além de mostrar o talento que Deus me deu, o amor que eu tenho, né, de fazer o que eu faço, uma ferramenta para espalhar Jesus Cristo através do futebol, através, né, das entrevistas, através, né, da minha conduta. Então, quando eu jogo mal, cara, pô, eu preciso melhorar, tal, porque, claro, eu sou competitivo pra caramba, mas eu fiz o meu melhor. Eu tentei dar o meu melhor. Então, isso é o mais importante. O mais importante é a sua atitude. O problema é quando você está relaxado, quando você, né, vai ali 50%. Eu falo, não, independente de qualquer coisa, eu vou dar o meu melhor. Às vezes eu posso não estar legal, posso errar um passo, posso errar um gol, mas a minha vontade, minha dedicação vai ser o máximo que eu puder. Então, isso que importa para mim. Pra você saber que você deu o melhor, né? Eu até ia te perguntar em relação a isso, porque a gente estava conversando assim de cobrança, elogio e tal. E você saiu muito novo, né, do Brasil. Muito novo. E na França, como na Inglaterra, você tinha pessoas não só de dentro do futebol, mas essas pessoas que sabiam te aconselhar, sabiam te ajudar. Foi parente, foi pessoas que tipo, você conheceu na vida mesmo assim e foram te ajudando nisso? Sim, quando eu fui para a França, eu fui com a minha mãe e com o meu padrasto, né? E
e meu pai ficou aqui, e meu pai sempre foi mais ligado no futebol. Mas me aconselhavam bastante, e empresário também, está comigo até hoje, desde 2007, quando eu tinha Uau. 15 anos. Olha só. Então, se tornou da minha família praticamente. E os amigos que eu fiz lá, né? O pastor Rafael não é muito envolvido com futebol, mas esse rapaz que eu falei que trabalhava comigo lá, o Ivanildo, ele gosta muito de futebol, então a gente conversa até hoje bastante sobre isso. Então, sempre tive um grupo legal assim de amigos e também da família que eu sei que eu posso escutar. E é uma galera que tem que puxar a orelha, né? Exato. Porque acaba que, de novo, quando alguém tem muito sucesso, você começa a encontrar um monte de gente que só passa a mão, não, tá certo, é isso aí. Não, você que tá certo, eles que estão errados. Exatamente. E o verdadeiro amigo, ele puxa a orelha, né? Quando tem que puxar. Cara. Fala, pô, você pisou na bola aqui. Aqui você fez errado. Aqui. E graças a Deus... Meu pai conta uma história muito legal. Isso é uma ilustração, né? De um pintor, estava em cima do andaime pintando uma obra gigante, assim, né? E aí ele estava pintando, a obra tal ali, e de repente ele começou a andar para trás para olhar, né, a obra dele, né? E ele estava em cima do andaime, né? Então ele ia cair e, né, morrer. E aí um amigo pegou gritando, ele não ouvia, ele pegou um pincel sujo, assim, um pincelzão sujo, assim, e jogou na obra dele. Aí fez pá, né? Ele ficou doido. Que isso? Você tá doido? Estragando a minha obra. Falou assim, cara, você ia cair, você ia morrer. E essa ilustração, né, cara? Às vezes a gente vai ficando tão vislumbrado com a nossa obra, né? Fala, nossa, olha como é bom. E realmente, tem muitas coisas boas de tudo isso que a gente está indo num caminho de morte e não percebe. Alguém tem que vir e até estragar a nossa obra, exatamente, né? Estragar e falar, cara, calma aí. Na verdade é para te ajudar. Exato. Você vai morrer nesse caminho, né? Mas isso é muito importante. Agora, como é que você lida com o contrário, né? Te perguntei, como é que você lida com críticas? Mas como é que você lida, um seguidor de Cristo, quer viver para a glória de Deus, como é que você lida com fama, né? Com a exposição, com, você é demais, você é meu ídolo, né? Você é meu ídolo. Eu até falei, né? Tinha uma criancinha passando ali. Na hora que ele viu a carinha dele, coisa mais linda. Não, isso é bacana demais. E graças a Deus eu consegui construir uma história muito bacana, que mesmo quando eu jogava aqui no São Paulo, vinha torcedores do Palmeiras, do Santos, de outros times falar comigo. Só do Corinthians que não. Do Corinthians não, né? Não, fala, vai falando pra gente aí. Sobre quem é quem. Corinthians é mais complicado. Mas vem também. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E desde pequeno, eu sempre tive a preocupação que eu nunca quis envergonhar minha família. Né? Eu sempre tive muito medo de alguém chegar para os meus pais e falar mal de mim. Poxa, seu filho, isso e aquilo. Então, assim, eu sei que todo mundo é igual, ninguém é diferente, ninguém é melhor que ninguém, então, independente da sua profissão. Então, cara, eu acho o máximo quando alguém vem falar comigo, tirar foto, legal. Então, pouco importa se eu tô com pressa, se eu tento tirar um tempinho ali para tirar uma foto, para conversar, para dar E hoje, dar uma palavra de Deus, né? Nem que seja um Deus te abençoe, Deus cuide da tua vida e tal. E eu acho muito bacana, E como eu falei, hoje... Com o discernimento, graças a Deus que eu tenho, depois de me converter e tal, eu tento ser esse exemplo, esse espelho de tentar transmitir, né, Jesus Cristo através da minha postura, né, através das minhas entrevistas e tal. É um meio muito complicado, o futebol, questão de fama, dinheiro, isso e aquilo, né, mas Deus me colocou ali por um propósito. E tem um amigo, você deve conhecer o Guilherme Batista, que ele... sim. Goiânia, uma bênção também, que um dia ele estava em casa, eu chamei ele para ir em casa para a gente fazer um culto e tal, ele deu a palavra, e depois a gente conversando, ele falou para mim, Deus me falou que você já não é mais jogador de futebol, você é um pregador do evangelho, então para onde você for, através do futebol, você tem que falar de Deus, você tem que falar de Jesus, e é isso que eu procuro fazer hoje, não só abrindo a minha boca, mas com a minha postura, né? Então, a fama, cara, eu sei que Deus me deu isso para eu poder falar do nome dele. Muito bom. É isso que eu procuro fazer. Meio, né? É um meio, exatamente. É o objetivo final. Exatamente. E no Dizascope, a gente tem uma fala sempre que é o seguinte, que para que a gente existe? A gente existe para mostrar como Jesus espaço. Então, por exemplo, a gente usa até isso na igreja, por exemplo, a galera que vai trabalhar. Pô, você vai ficar na porta na igreja. Mostra como Jesus ficaria numa porta. Entendeu? Não, você é o cara do som. Mostra como Jesus controlaria um som, né? Ou você vai pregar, mostra como Jesus pregaria, entendeu? E, cara, como que Jesus se comportaria num campo,
Como que Jesus se comportaria numa entrevista? Como que Jesus se comportaria com alguém abordando ele? Como que Jesus... É isso, a nossa oportunidade de falar assim, ó, Jesus faria Verdade. desse jeito, porque eu sou um representante dele, né? Sou um discípulo dele, né? Quem me vê, ele falava isso, quem me vê o Pai. No nosso caso, é quem me vê a Cristo, né? Exato. Então, como é que Jesus faria um negócio? Como é que Jesus assinaria um contrato? Como é que Jesus lidaria com essa proposta que não é legal e com essa que é boa e tal? Então, é esse papel, É né? verdade, é bem isso. E aquilo, né? Não ter vergonha, né? De abrir a sua boca quando você tiver uma brecha. Eu falo, não preciso sair com a Bíblia embaixo do braço, em todo canto, batendo na porta. Mas é quando você tiver uma brecha, você não ter vergonha. Porque às vezes a pessoa fala, Deus, e aí, o que é Deus? Pô, Deus é tudo, Deus é aquilo. Mas quando fala o nome Jesus, às vezes a pessoa, Tá parada. né? Dá aquela recuada. Então, eu não nenhuma vergonha de postar nas redes sociais lá, quando eu faço um gol, quando eu ganho um jogo, Jesus. Jesus, de usar uma camisa escrito Jesus com uma cruz. A glória de Deus. Exatamente, é mostrar quem você é, a sua identidade. A minha identidade hoje é o que eu vivo, é Jesus. Antigamente, quando eu não conhecia e tal, quando eu morava aqui no Brasil, pô, minha vida era diferente. É diferente, pô, ia pra bagunça com os meus amigos e tal, não ia pra igreja e tal, tinha minha fé ali antes de dormir, mas a minha realidade era outra. Hoje a minha realidade, cara, quem é a estrutura da minha vida, da minha família, tem uma família abençoada, graças a Deus, por conta disso, da minha fé, né, por conta de Jesus Cristo. Ele é a minha estrutura, ele é quem cuida da minha vida. Então, é a minha realidade, é o que eu vivo hoje. Sim. Que legal. E é bem desafiador, né, para o jogador, e não só por causa da exposição, mas por causa da rotina, a questão da igreja, né? Deve ser um esforço constante o estar em comunhão com a igreja, né? Como é que você faz? É verdade, por conta da agenda, né, jogos, treinos e tal, é difícil você estar sempre presente na igreja. Então, o que eu... Uma pergunta, lá é diferente o concentrar, né? Lá é diferente. Porque aqui tinha uma galera, tem a época que os caras concentravam 2 dias antes. 2 dias antes. Você joga 2 vezes por semana, 2 dias antes, Já, você tem você tem um concentrado dia o tempo só. inteiro aqui, ó. Você tem um dia para ficar em casa. No São Paulo era assim, eu concentrava 2 dias antes dos jogos. Ia jogar no Deus. domingo, na sexta-noite já tinha que Por estar que lá é no diferente? Ah, A galera é mais disciplinada? acredito que sim. E lá acho que eles têm mais essa margem para jogar a responsabilidade para o jogador, né? Você tem um jogo amanhã. Se você não se cuidar, não estiver bem, vai pro Você banco. que vai Te ficar fora. contratei para isso. Exatamente, né? exatamente. Aqui no Brasil acho que fica um pouco mais refém do jogador. Às vezes compra o jogador, paga um salário alto e tal. Cara, eu vou prender porque senão vai dar Esse ruim. cara vai pra balada um dia Vai antes. dar ruim e eu não vou conseguir colocar ele no banco depois porque o cara é um jogador importante e tal. Então você fica um pouco mais refém. Competitividade lá é maior da vaga. Exatamente. Então assim, se você não Entendi. se cuidar, vem outro e tchau. Mas aí como é que você faz para estar em comunhão com a igreja? Então, e aí sempre quando a gente tinha um domingo livre, um tempo, a gente ia na igreja, né? Lá eu moro um pouco mais afastado do centro, moro 1 hora mais ou menos do centro, e lá tem muito trânsito também, para dirigir para o centro né? é complicado. Então a gente usa muito metrô lá, o metrô funciona muito bem lá. E Fora que você tem que dirigir na contramão, né? Exatamente. Esse ponto. Tem esse ponto também. Então, a gente fazia culto em casa, a célula em casa, né? De quinta-feira, né? Reunia a rapaziada. Começou, na verdade, em Paris, né? A gente tinha muitos brasileiros no Paris Saint-Germain já, então reunia a gente em casa e tal, uma vez por semana, o pastor ia lá, lia uma palavra, a gente orava, o rapaz tocava uns louvores, e isso começou, cara, tinha dia que... E sempre recebia visita, né? O pessoal vinha do Brasil, ou algum amigo de um amigo, falava assim, tem um amigo meu aí na França que quer tirar uma foto com você. Eu falei, pô, vai ter culto hoje hoje. Só tiro foto na célula. Exato. Então, cara, tenho certeza que Deus transformou muita gente através desses cultos que a gente fez lá durante 5 anos. 5 anos na França. Na França. Tinha dia que tinha 40 pessoas em casa. É mesmo. Nossa. Então, era uma comunhão muito bacana. E aí, quando a gente chegou em Londres, só tinha eu de brasileiro no time. E eu não conhecia muita gente, né, lá em Londres, né, fora do futebol. E aí o tempo foi passando. Aí a gente ia na igreja. Aí o tempo foi passando, a gente foi criando amizades, fazendo amizades fora do futebol, porque tem muitos brasileiros lá em Londres. E aí minha esposa chegou e falou assim, dá pra gente fazer culto aqui também agora. A gente conhece já um grupo de brasileiro legal. Falei, vamos embora. Começamos a fazer culto também lá. E aí a gente congregava assim. Quando dava, a gente ia na igreja. Não, era culto em casa toda semana. Muito Que bom. legal. E aí você traz a palavra de vez em quando lá? Como é que você faz a De vez em quando eu dinâmica? dou a introdução, não prego ainda, introduçãozinha, sempre dou um testemunho, né?
É bem bacana. E é legal que esse culto em casa é muito mais íntimo e dá a oportunidade das pessoas também participarem. Todo né? mundo De conversa, contar, né? Não é uma pregação. Exatamente. A gente gosta bastante. E aí a gente criou amizades que a gente vai levar pro resto da vida. Deus fez coisas fantásticas lá. Questão de documentos, pessoas que estavam sem documento lá. É mesmo? Deus desenrolou. Pessoas estavam com problema, né, no casamento, problema de saúde. Deus, nossa, fez coisas fantásticas lá. E aí... Você falou que tem uma galera que batizou lá. Né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí a gente, sabendo que eu já não ia ficar mais no Tottenham, né, que não ia renovar o contrato, e aí já começava o coração a ficar apertado, né? Daqui 6 meses, pô, a gente vai embora, né? A gente não sabe para onde a gente vai, e o pessoal já que mora lá falou, caramba, o Lucas vai embora. E o pessoal tá sempre lá em casa, não só nos cultos, né? Mas quando tinha uma folga, fazendo churrasco, jogando truco, que a gente gosta bastante de jogar baralho. E o pessoal sempre reunido em comunhão ali. Legal. Caramba, a gente não vai ter mais isso. E aí eu falei assim, ó, antes da gente ir embora, eu quero ver vocês batizando. Aí o pessoal, bora, vamos batizar e tal. E aí no último fim de semana nosso lá, a gente organizou, a gente fez um culto lá no quintal, top, com churrasco lá depois. E batizamos 11 pessoas. 11. Tinha 6 que estavam programados para batizar, Uhum. tudo certinho. Aí na hora que a gente foi para as águas lá, 5, 6 jogaram na piscina. o louvor comendo solto lá, a presença de Deus forte, mais 5 decidiram entrar nas Na águas. hora ali. Foi poderoso. As mesmas pessoas que eu batizei, foi E fantástico. você participou ali do batismo. Nossa, foi fantástico, foi poderoso. Demais. Deixa eu tirar uma... Tira a sua dúvida aqui. Porque aqui no Brasil, a gente vê que tem bastante cristão no futebol e acaba... Os atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Muito. Até na concentração eles fazem cultos e tal. Lá fora não acontece dessa forma? Você já explicou da concentração ser diferente, mas lá pode, não tem muito cristão? Cara, lá na Europa, as experiências que eu tive no Paris e no Tottenham é bem frio, né? Na questão da fé. Eles não se importam muito com isso. Então, é mais os brasileiros mesmo. Porque os ingleses e os franceses, na questão da fé, Não querem saber, assim. não se interessam muito, sabe? Entendi. Então, era mais difícil. É mais os brasileiros Então, quando mesmo. você conversa com eles sobre isso, a maioria não tem religião, assim, Não não tem religião, acredita, mas... respeita tal. Exatamente. Então, não tem essa questão... Tem alguns jogadores cristãos estrangeiros, mas, no geral, é bem pouco mesmo. Então, é até mais por isso, então, que acaba acontecendo nas casas, né? Exatamente. Ele queria te perguntar daquele grande jogo. Aquele Bora. jogo ficou marcado, né? O Aquele- jogo da semifinal da Champions. Como é que foi, cara, aquilo pra você, assim? Cara, foi uma coisa muito louca, cara. Ali, aquela história começa um pouco antes, nas quartas de final. No sorteio, a gente tinha passado pelo Borussia Dortmund nas oitavas. E aí, pro sorteio, para as quartas, o Júlio César, o goleiro, né, que era da seleção e tudo, que ele estava participando do sorteio e ele que tirou a bolinha lá. E aí caiu contra o Manchester City nas quartas. Pô, o Manchester City... Pô, favoritaço, time muito bom. E aí eu mandei mensagem pro Júlio, falei assim, caramba, Júlio, você ferrou a gente. Oi, Júlio. Joga o Que City. mão, Júlio. Porra. E aí ele falou assim, fica tranquilo que vocês vão passar. Aí eu falei, pô, beleza, vambora. E aí o primeiro jogo, lá em Londres, a gente ganhou de 1-0 do City. E aí o segundo jogo foi 4-3 pro City. Porém, como a gente fez mais gol fora, tinha essa questão de fazer gol fora, a gente classificou. Só que quando tava 4-3 para eles fizeram um gol. Eu tinha saído já do jogo, estava no banco. Eles fizeram um gol praticamente no finalzinho, no último minuto. Eles fizeram um gol e aí ia eliminar a gente, né? Aí eu abaixei e comecei a chorar aqui assim de tristeza. Falei, caramba, Deus, faltava tão pouco, faltava 2 minutos para acabar o jogo. E aí eu chorando. Aí quando eu levanto assim, eu olho pro telão, tá lá no VAR, analisando o VAR, possível impedimento. Já entrou em oração aqui. Nossa, mano. já. Mas aqui, meu Deus, por favor e tal. E aí apareceu lá, gol anulado. Nossa, aí eu já continuei chorando, só que aí já choro de alegria. E aí, enfim, acabou o jogo, a gente classificou para a semi. Eu falei assim, a gente vai classificar para a final. Falei, Deus não deixou a gente passar nas quartas dessa maneira para perder na semifinal. E aí chegou na semifinal, primeiro jogo, e o Ajax era a sensação do campeonato. Timaço. Eles tinham eliminado o Juventus, Real Madrid. Meu Deus. E aí, pô, timaço, a sensação. E a gente, até então, era o azarão ali, né? E aí o primeiro jogo contra eles foi no nosso estádio, em casa. Perdemos de 1-0.
E aí eu lembro que depois do jogo eu chego pra torcida e falo assim, vamos que tem mais um jogo e vai dar certo. Bora, a gente vai classificar lá. E aí chega lá em Amsterdã, primeiro tempo, 2-0 pra eles. Meu Deus. Ai, caraca. Você tava fora no primeiro tempo? Oi? Você tava fora? Não, eu joguei. Já desde o início, tava titular. E aí, e pior que a gente tava jogando bem no primeiro tempo. Só que aí eles fizeram 2 gols lá. Eu falei, caramba, velho. 3-0. A gente tinha que fazer 3 gols pra gente poder classificar. E aí eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí fomos pro vestiário, um intervalo e tal. Aí quando a gente volta pro segundo tempo, a gente já volta com atitude um pouco diferente, mais agressiva e tal. E aí deu 5 minutos do primeiro tempo, eu faço o primeiro gol. E aí passa 4 minutos, eu faço o segundo. Aí eu falei, cara, o mais difícil já foi. A gente fez 2 gols aqui e agora a gente tem meia hora para fazer mais um. Exato. Pô, o mais difícil já foi, cara. A gente fez 2 em 9 minutos e aí começa o tempo passando, o jogo fica mais tenso e tal. E aí vai pro último minuto do jogo. E aí eu falo assim, cara, é a última bola. Eu vou ficar perto da área aqui. E aí quando a bola sobrou assim para mim, eu falei assim, cara, não quero nem saber se eu chutar a grama, se eu chutar o adversário, eu vou chutar pro gol. E aí eu dei um chute na bola assim, e ela dá uma resvaladinha no pé do zagueiro. E tira um pouquinho do goleiro. Aí a bola entra no cantinho. Cara, aí a sensação, cara, não tem nem como explicar. Foi 3 gols numa semifinal de Champions, com a perna esquerda, que é a minha perna ruim. E o último gol no último minuto do jogo. Só Deus. Cara, assim, um monte de gente pode falar, não, é trabalho, é isso e aquilo. lógico. Tá bom, tudo bem, mas pra mim é Deus. Pra mim é Deus, porque o tanto que eu tava orando, né? E aí na hora eu só lembrei que no Paris Saint-Germain, nos últimos 6 meses, foi um período muito difícil pra mim. Foi o período onde chegou o Neymar, chegou o Mbappé, e aí eu comecei a perder espaço no time. E fiquei de fora, não ia nem para os jogos, não era nem convocado para os jogos. E aí foi o período que Deus mandou o Miguel, meu primeiro filho. Então, quando eu chegava em casa, pegava o Miguel no colo, eu esquecia de todos os problemas que eu estava passando no campo e tal, e continuava dando o meu melhor, trabalhando, porque eu falei assim, Deus vai abrir uma porta para mim. E aí chegou a porta do Tottenham. E aí nesse jogo do Ajax, eu lembrei, eu falei assim, caramba, em um jogo, Deus recompensou todo o período difícil que eu passei no Paris Saint-Germain. Então, assim, foi muito, muito poderoso. Foi fantástico. Aquele jogo foi especial demais. Ixi, Tem até a imagina. narração, né? Tem a narração. Aquela narração. A narração foi demais. A gente O veio ver. Jorge Igor, ele foi Estava muito vindo feliz. no carro. a Foi gente muito até feliz, ouviu. nossa, muito feliz nas palavras. Foi bom. E foi engraçado que, tipo, minha esposa estava grávida do Pedrinho, né? Nosso Ela segundo tava filho. grávida? Tava grávida. E ela ficou em casa em Londres, né? E aí, quando eu fiz o primeiro gol, eu falei, caramba, beleza, legal. Fiz o segundo gol, falei assim, nossa, imagina como é que a Larissa tá em casa lá assistindo o jogo com o Pedrinho na barriga. Nossa, aí quando acabou o jogo, a gente classificou, a gente naquela festa lá no campo e tal, comemorando, eu só queria ir pro vestiário pegar o celular pra ver como é que ela tava, né? E aí eu liguei o FaceTime, ela tá com a cara desse tamanho aqui, chorando e tal. Eu falei, calma, segura isso, não. O Pedrinho vai nascer agora, calma. Nossa, foi demais, foi demais. Cara, a família deve sofrer muito, né? Nossa, demais. Fora do campo ali. Imagina então em casa, né? Assistindo de longe. E aí minha família, né? Meus pais tá aqui no Brasil assistindo também. Eles pularam tudo na piscina depois do jogo, fazer uma festa só. Cara, quando você vive momentos como esse, né? De uma conquista gigantesca, uma adrenalina, né? Uma adrenalina assim, absurda e tal. As outras coisas não perdem a graça? Tipo assim. Porque você vive um negócio que, tipo. Como é que se repete louco, isso, né? é Como é que muito repete louco. essa É muito sensação, louco. né? Cara, a sensação assim que não tem como explicar. Só quem tá ali no meio, que gosta de futebol, sabe? Como eu falei, futebol é minha paixão. Eu amo de coração jogar futebol. Tá no meu sangue. Desde moleque, jogo bola desde os 3, 4 anos. Cara, e sempre que eu tô no Brasil, que nem ontem eu joguei uma bolinha. Então eu gosto de estar jogando porque é o que eu amo fazer. Então, esses momentos de adrenalina, cara, não tem nem como explicar, é impagável. Você vê essa sensação assim, cara, pô, consegui, nossa, é algo fantástico aconteceu. E aí você separa com alguns momentos, né? Que nem meu casamento foi, cara, Entendi. o momento mais top da minha vida pessoal, né? Depois do nascimento dos filhos. E como eu falei, graças a Deus eu tenho uma família muito bem estruturada. Minha esposa, cara, além de ser minha esposa, é minha melhor amiga. Então a gente conversa de tudo. Cara, eu peço a opinião dela, o conselho dela, a gente fala de outras coisas. Então, assim, eu sou muito realizado, não só na parte profissional, na Entendi. parte pessoal também. Vivo muito bem com os meus pais, com os meus amigos. Quando eu tô aqui no Brasil, eu não abro mão de estar. Cara, eu podia.
Que nem agora, semana que vem, a gente vai para os Estados Unidos levar as crianças na Disney, né? Que eles já estão maiores, eles já entendem mais. Legal. Mas eu não abro mão nas minhas férias de estar aqui no meu país, reunir a família em casa, um churrasco, pô, assistir um futebol, jogar um truco, né? De estar nessa comunhão, porque na minha vida pessoal é o que eu amo fazer, estar em comunhão com as pessoas que eu amo, que é o que me fortalece, cara. Sim. É porque eu acho extremamente desafiador essa questão, né, de você viver algo tão intenso, tão novo, né? Porque no futebol, né, você tem esse sucesso, você verdade. vive mais, sei lá, 30 e poucos anos, perto dos 40 ali, a maioria tá Já ali tá. parando, né? E só que você tem ainda 50 anos pela frente da sua vida, 40 anos pela frente da sua vida. É verdade, né? é verdade. E aí eu fico me imaginando, né, se não perde a graça todo o resto, né? Exato, Depois de ter vivido tudo aquilo, né? Não, por isso que tem que equilibrar, né? Que eu falo, Exato. cara, futebol além de ser minha profissão, é minha paixão, que eu gosto de fazer. Mas, além do futebol, você tem outras coisas cara, que você não pode deixar de lado. Minha família, essa comunhão com os meus irmãos é tão importante quanto o futebol. É isso, porque é o que vai ficar, né? Exatamente, é o que vai ficar. Futebol vai embora. Depois de futebol é isso que vai ficar. E aí, nessa caminhada, nessa jornada com Deus, Ele vai te dando, cara, valoriza esses pequenos momentos. Valoriza, porque depois o futebol é legal, o top é onde eu te coloquei ali e tal, mas a sua família, né, é o que vai ficar pro resto da vida, seus amigos, essa comunhão, é o legado que você vai deixar, né? E eu vi você falando que você tem uma paixão por futsal, né? Futsal. Mas aí quando você joga aqui, é futsal geralmente? Ou... Futsal e society. Geralmente campo nas férias Não é me difícil. chame. Não me chame. É difícil, é difícil. Eu sou criado no futsal, fui criado no futsal, né? Então comecei muito cedo, comecei com 6 anos a jogar futsal, é a minha paixão. E os gols ali mesmo, ali naquele jogo do Tottenham, Exato. Você era pode tudo ver, bem curtinho assim, exatamente, né? Era bem de exatamente. futsal, Drible né? rápido. né? Exatamente. Então, essas coisas, esse meu estilo de jogo, né? Drible curto, velocidade, né? E passar no meio assim de 2 ou 3 marcadores num espaço curto, isso aí vem do futsal. Então, me ajudou muito. E quando eu tô nas férias, eu gosto de brincar bastante. Mas é um perigo, né? De machucar, né? Então, por Nas isso que férias. você tem que ter esse cuidado, né? Saber quem você chama para brincar com você. Saber quem você chama. Tem uns Porque aí às que não vezes dá tem pra uns chamar, não. Exatamente. Saber quem você chama e se cuidar. E o resto é Galera Deus, da Deus igreja cuida. não pode. É Deus cuida. Lembra o campeonato evangélico que a gente participava? Não lembro. Só era brabo. As igrejas lá. Tinha uns lá que eu acho que não era Sai da crente. bênção, sai da bênção. Os irmãos tá. Não, na carne. futebol Não, futebol é bom. Adrenalina pura. Futebol é bom pra discipular. É bom demais, é bom. Já vem pra fora. Já vem, quer Você vê receber o que, ele. que tá lá dentro. Ali você aprende a controlar, né, seus ânimos. Cara, assim, caramba, o cara nem foi falta, o cara viu, mas tá bom, vai. Paz. Muito bom, muito bom. E nós estamos aqui, gente, eu nem falei no começo, né? Na L7 Life Club. Life exato. Club. É uma academia que a gente abriu aqui em São Bernardo do Campo com um conceito um pouco diferente, né? Além de ser uma academia, é um clube. Então você muito tem bonito, cara. piscina, você tem pilates, tem quadra poliesportiva, tem dança, tem luta, tem todas as modalidades aí. E é um espaço para a família, né? Sim. Então, assim, agora, desde a molecada até os mais velhos, vem aqui, vai ter atividade, vai passar um tempo bacana, tem restaurante também. Então, a gente quis criar um conceito um pouco diferente, bem bacana. Que legal. E como é que foi essa decisão de também se envolver em negócios, né? Na verdade, assim, a família da minha esposa, a avó dela tem um colégio, o Colégio Ábaco, que é muito forte aqui em São Bernardo, um colégio muito bem conceituado. E o tio dela que cuida, né? Que é o cabeça do colégio. E a gente ele teve essa ideia de abrir, né? Juntamente, os irmãos dela também, que teve essa ideia de abrir uma academia aqui, porque surgiu um terreno. E aí o tio dela que cuida do colégio falou assim, pô, acho que vai ser o casamento perfeito, né? Porque é pertinho do colégio. E lá no colégio tem academia também, mas não com esse tamanho e tudo. Então a gente pode migrar todos os alunos que tem Toda a parte esportiva. Exatamente, pode ir para cá, para academia. Então vai ser o casamento perfeito. E me chamaram para ser sócio nisso e eu adorei a ideia. E, logicamente, quando envolve esporte, cuidar da saúde, tudo isso, eu sou, cara, o primeiro a apoiar. E além de ser uma oportunidade de um negócio também para mim, né? Então foi um casamento muito bom, que tem dado bons frutos aí, né? Muita gente se inscrevendo, só crescendo, legal, graças a Deus. E depois da pandemia cresceu muito, né? Então, Sim, é toda voltando, né? exatamente, a galera viu a importância de cuidar da saúde, né? Ó, decidiu levantar do sofá. Exatamente. Foi muito bacana isso.
Que legal. Eu nasci aqui em São Bernardo. Você nasceu em São Bernardo? É, Falei. São Bernardo do Campo, mas na verdade porque eu morava em Santo André, né? E o Aham. hospital era aqui, só por isso que eu nasci aqui, né? A gente morava em Que Santo legal. André. Então você que é de São Bernardo aí, ó. Venha para L7. L7. Life Club. Life Show Club. de bola. Muito bacana. Muito Isso, bom. e querendo ou não, isso já é também um pouco da vida do futebol, né? Que ela é, entre aspas, curta, Mais você curta, já tem né? que pensar no que Exatamente. Então foi um plano. Eu falei, cara, vamos abrir uma academia. A pessoa vai cuidar da saúde e tal. é o mesmo E assunto, né? Exatamente. Também vai ter uma quadrinha para bater uma bolinha de vez em quando. E também é um negócio que, cara, quando eu parar de jogar, já vou ter um negócio, se Deus quiser, vai ficar por muito tempo aqui. Quem sabe a gente abrir outros lugares também. É. Então essa foi a ideia, de eu também me interessar um pouco por essa parte, né? O tempo vai passando, a gente vai vendo a importância de cuidar dessa parte também, né? De negócio, de cuidar do dinheiro e tal, de ter uma segurança para o futuro. Foi uma oportunidade legal isso. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Como é que é a rotina de um jogador, assim? Como é que é o dia a dia, assim? no alto rendimento. É. Então, assim, a gente treina. Que horas você tem que acordar? Eu acordo 8 da manhã, vou pro clube umas 9 e pouco. Eu moro pertinho do clube lá, né? Moro 15 minutos. Café da manhã, o treino começa umas 11. Café já lá? Já lá. O treino começa umas 11. E aí depende do dia, né? Se o jogo vai ser daqui uma semana. Aí o treino é mais puxado, mais pegado. Então tem academia, tem treino físico. Se o jogo é daqui 2 dias, aí tira um pouco o pé. Então tem que ter essa dosagem aí. E aí joga 2 vezes por semana. Geralmente quarta e domingo. Então a nossa rotina é essa. Segunda-feira, acordo, treino. Quantas horas o treino, assim, geralmente dura? No campo mesmo, 1h30, 2 horas. Aí depende do treinador, né? Tem algum treinador que puxa um pouco mais, outro um pouco menos. E aí treino de academia também mais rápido, meia horinha. E é como eu falei, depende se tem jogo nos próximos dias, né? Se a gente tem um tempo legal para trabalhar, treino é mais puxado. E aí se o jogo é fora de casa, fora de Londres, a gente viaja um dia antes, sempre, dependendo da cidade, vai sempre de avião. Até 2 horas vai de ônibus, mas quando é mais longe, vai de avião. E quando o jogo é em casa, se o jogo é à noite, não concentra. A gente vai direto De casa, no dia do jogo, vai direto pro estádio. legal. Joga 8 da noite, chega lá no estádio, sei lá, umas 4 horas da tarde. E aí, mas depende do treinador. Tem treinador que gosta de concentrar também um dia antes e tal. Mas a rotina é essa: treino todos os dias, se joga fora, viaja um dia antes. Se não joga fora, fica em casa. O treino de vocês é no período da manhã? Período da manhã. Ou nos dois? Às vezes, na pré-temporada, quando a gente volta das férias, aí treina de manhã à tarde. E aí é onde que o bicho pega, academia, muito físico, corrida. Recuperar o que ficou. Exatamente. Mas durante a temporada mesmo, que joga 2 vezes por semana, não tem como treinar 2 períodos, né? E aí depois, por exemplo, a gente jogou hoje. Aí amanhã, para quem jogou, é só uma recuperaçãozinha, piscina, banheira de gelo, para recuperar, porque depois de 3 dias você já tem outro jogo. Sim. Então, quando a temporada começa mesmo, aí... Eu percebo que lá também, assim, a questão tática é muito pesado, assim, né? A disciplina tática. Rola muito esse negócio de ver vídeo, de ver e tal. Tem esse tempo de reunião ali, de estratégia. Rola bastante. Mas aí, como eu falei, né? Depende de cada treinador. Tem treinador que gosta mais de ver mais vídeos, né? E tem treinador que não gosta tanto. Mas a parte tática lá, a parte de jogar sem a bola, que a gente fala, é muito forte. Aqui no Brasil, o brasileiro é muito bom tecnicamente, né? O brasileiro já nasce com esse DNA, com a bola no pé e tal. E lá... Assiste muito, né? Exatamente. Então, tanto é que quando eu jogava aqui, eu queria só, toca a bola em mim que eu vou driblar e vou tentar fazer o gol. Aí chega lá, você aprende a jogar sem a bola. O cara fala assim, Movimentação. você é rápido, então você não precisa ficar vindo buscar a bola aqui no pé. Só faz o movimento e vai nas costas do zagueiro que a gente vai achar você. Então você aprende essa disciplina tática, posicionamento, de ajudar na marcação. Lá é muito cobrado também. Lá, se você não ajuda a marcar, mesmo se você for um atacante, eles pegam no pé bastante. Então você aprende muito isso lá fora, né? Primeiro, a cuidar muito do físico, que você lá vai correr 11, 12 quilômetros por jogo. Né? Então, se você não tiver com o físico em dia, né? Se você não se cuidar na alimentação, no descanso, na recuperação, você não vai aguentar. E essa parte tática, né? De posicionamento, de obedecer, né? A disciplina tática do time. Você aprende muito lá fora isso. Legal. E hoje você está com 30? Tô com 30. A gente até falou aqui, né, daquela semifinal e tal. Cara, foi lindo aquilo.
Mas assim, pensando no futuro, você ainda tem sonhos? Você ainda deseja alguma coisa assim dentro do profissional? Sonho, sim. Eu sou muito competitivo, né? Tudo que eu faço eu gosto de ganhar, eu gosto de ser o melhor. E eu acho que o cara que vive do esporte tem que ser dessa maneira, né? Ele não pode se conformar. Vive com meta, né? Exatamente, exatamente. Claro que a derrota faz parte. E na vida de um atleta ele vai ter muito mais derrota do que vitória. Isso é fato. Mas você tem que, na hora que você perde, você não pode ficar conformado com aquilo. Você tem que, cara, beleza, eu perdi, o que eu preciso melhorar? Porque amanhã tem outro jogo, eu tenho que ganhar. Então, isso que me motiva, né? Eu quero ganhar, eu quero vencer. E isso me motiva a me cuidar cada vez mais. Desde 2018 eu faço uma dieta rigorosa que eu não... Não rigorosa, né? Uma dieta boa que eu não... Nem nas férias eu consigo fugir muito dessa dieta. Não foge? Não, é difícil. É difícil. É Quando mesmo? você acostuma ali, é difícil. Não é dieta, né? Estilo de vida. Educação alimentar. É isso aí. Dieta você faz por um Minha tempo. nutricionista disse que é estilo de vida. Reeducação alimentar, né? Estilo de vida, exatamente. E graças a Deus eu sou privilegiado nessa parte. Tive pouquíssimas lesões, né, na minha vida, né? E me sinto, cara, tenho uma energia enorme. Até quando eu tô nas férias, minha esposa briga comigo, pô, você quer jogar bola? Joga bola o ano todo, não sei o que, quer jogar mais bola ainda. A sua também fala? É, fala. Interessante. E eu tenho metas, Todas. cara, assim, exato. Então eu tenho metas. Então meu próximo clube eu vou querer brigar para ser campeão, vou querer brigar para fazer mais gols do que eu fiz, né, no Tottenham, vou querer, cara, isso me motiva, eu quero ser cada vez melhor. E seleção? Seleção ainda está na minha cabeça, sempre teve nos meus planos, né? Tem tempo já que eu não sou convocado, acho que uns 3 anos. Eu fiquei 3 anos sendo convocado nesse período do São Paulo e Paris Saint-Germain. Sempre estive na seleção. Depois que eu fui pro Tottenham, eu perdi um pouco de espaço. No finalzinho no Paris Saint-Germain já perdi um pouco de espaço. Mas, cara, É o sonho. Tá no radar. tá na minha cabeça. Quando eu estiver jogando em alto nível, vai estar na minha cabeça. Se pintar uma brecha, tamo aí. Muito bom. E para você, assim, ter ido para a seleção é, tipo, o mais legal, assim, do futebol? Cara, e servir a seleção brasileira é uma grande satisfação, uma grande honra, né? Porque você está representando o seu país. E além de você ter aquela satisfação, caramba, a seleção é só os melhores que vai. Além de você sentir, pô, que legal, tô entre os melhores. Reconhecimento, né? Esse reconhecimento, você tem essa, cara, tô vestindo a camisa da seleção, eu tô representando o meu país. Porque a primeira lembrança que eu tenho do futebol, infelizmente, foi da Copa de 98, que a gente perdeu para a França, né? E aquilo me marcou bastante. Eu lembro que tenho vagas lembranças, né, daquela competição, mas da final eu lembro muito bem, que a gente perdeu de 3-0, o Zidane fez 2 gols iguaizinhos de cabeça ali. E a gente tinha esse negócio de pintar a rua na Copa, Nossa, bandeirinha, legal demais. E eu lembro que quando o Brasil perdeu, eu fui na rua com a bandeira amarrada na cabeça aqui, e eu comecei a correr igual louco com a bandeira do Brasil, cantando do Brasil, mesmo que a gente tinha perdido, tinha ninguém na rua, aquele clima assim de... Fúnebre. Exato. E é a primeira lembrança que eu tenho de futebol. E então eu falei assim, cara, um dia eu vou ser jogador de futebol. Em 98 eu tinha 6 anos. Um dia eu vou ser jogador de futebol e vou jogar na seleção. Então, assim, servir a seleção é uma satisfação enorme. Cara, qual foi o jogador mais absurdo assim, que você viu jogar, assim? Presencialmente junto ali, você fala assim, cara... Cara, assim, Quem já você joguei diria? com vários jogadores top, mas eu vou falar um que eu não joguei com ele, joguei contra só, que é o Messi. É impressionante a capacidade que ele tem de leitura de jogo, né, de raciocínio, de visão de jogo. O cara que fica no cantinho ali, se finge de morto, não dá nada. Daqui a pouco, cara, ele pega a bola e acha cada passe, acha os espaços. Não, é impressionante. Assim, da minha geração, o que eu vi, ele foi o melhor. E quem foram referências para você, assim, caras que te inspiraram nessa caminhada? Cara, Rogério Ceni foi um cara que me ajudou muito e eu tenho um grande prazer de chamá-lo de amigo hoje. Então, quando eu cheguei no profissional do São Paulo, eu tinha 17 anos. E ele já estava caminhando para o fim da carreira dele, né? E era o primeiro a chegar nos treinos e o último a ir embora. É mesmo? E até eu sempre fui competitivo, né? Mas eu sou ainda mais por conta disso, que ele é muito competitivo. É um cara que... Cara, se você perguntar a regra de badminton para ele sabe tudo. Então, um cara competitivo em tudo. Tudo, em tudo. Então, assim, um cara que me ajudou bastante no começo da minha carreira. E me dava conselhos e se tornou um amigo, né, cara? Então, é um cara que me inspirou bastante. Muito bom. E pra gente finalizar, pra toda essa molecada, toda essa galera que tem um sonho, né, de um dia ser um jogador, tal, o que você diria? O que você deixaria pra essa pessoa? Cara, assim, aquele clichêzão primeiro, né? Que é não desistir do sonho, é batalhar, né?
dar o seu melhor a cada dia. E a gente sempre fala, né, que sempre tem alguém vendo, né? Não importa, né, onde você esteja jogando na rua, ou num parque, ou na praia, sempre vai ter alguém te olhando. Então, às vezes pode ser que tenha um cara ali que trabalha em algum clube, algum diretor, algum olheiro da O Europa. tempo inteiro deu o seu melhor. Exatamente. Então, o tempo inteiro dê o seu melhor, se dedique e faça tudo que tiver ao seu alcance para você ter a sua melhor performance, né? Porque pode ser que você não alcance o seu sonho, pode ser que você não atinja o seu objetivo, mas você vai olhar para trás e você vai falar assim: eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo que podia para poder alcançar o meu sonho. Porque quando você não se dedica ao máximo, e aí se você chega lá na frente e você não alcança, você vai falar, aquilo vai te corroer, você vai falar assim: poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria chegado. Porque eu tenho talento, se eu tivesse feito aquilo, eu teria alcançado. E isso vai te corroer. Então, eu falo sempre isso, cara. Se você, cara, você pode comer melhor, então come melhor. Você pode dormir 1 hora a mais, durma 1 hora a mais. Você pode ter os atletas que já estão, talvez, nas categorias de base, até no profissional mesmo. Você pode ter um nutricionista particular? Tenha. Você pode ter um fisioterapeuta particular? Tenha. Porque você tem que fazer tudo que tiver ao teu alcance para você, arrancar o melhor de você. E aí, depois a parte espiritual, né, cara? Porque é aquilo que eu falo, assim, aquilo que está ao nosso alcance, Deus não vai mover uma palha, né? Não adianta você orar para algo que você pode fazer. Né? Agora, aquilo que foge do nosso controle, Deus vai mover todo o universo. Então, quando você se dedica ao seu melhor, você faz tudo ao seu alcance, aí o resto você entrega na mão do cara lá de cima. Que Deus é pai, ele vai cuidar, né? Então, se você tiver essa estrutura, né, de ter Deus cuidando da tua vida, né, Deus, cara, como teu pai, tudo, ele vai ver a tua dedicação, ele vai te honrar. Da maneira, o desejo que está no teu coração ali, ele vai realizar, né? E se não for da vontade dele, ele vai te dar algo que vai ser Que é melhor ainda. Que vai ser melhor ainda. Exatamente. Então é isso, cara. Essa Tá bom. coisa que eu daria. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Tempo precioso. Obrigado por receber a gente aqui. Que isso. Valeu, Uma Lucas. bênção. E Obrigado, que Deus Zé. continue te abençoando aí, te guiando, te dando sabedoria para que Amém. você possa usar esse megafone aí para a glória de Deus em toda a sua Amém. jornada. Amém. Todos nós. Amém. Obrigado. Satisfação enorme falar com vocês. Sou um grande fã. Que Deus continue usando a vida de vocês aí para espalhar, né, o evangelho, espalhar a palavra de Deus aí. Tenho certeza que vocês alcançam muita gente, Amém. né, através da internet. E contem comigo. Bora. Eu tô por aí. Tamo junto. Em prol do reino. Obrigado, meu co-host. Obrigado, Dom. E obrigado você que ficou ouvindo, assistindo a gente até aqui. Eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, manda para todo mundo aí. Talvez galera que ama futebol, quem sabe uns torcedores do São Paulo aí que acompanharam a trajetória do Lucas também. Pega aí, manda para todo mundo para que mais pessoas possam ouvir o evangelho através dessa mesa abençoada aqui. E ó, um convite para você, dia 11/11, conferência Jesus Cop, em São José dos Campos, e eu quero que você esteja lá com a gente. Vou deixar o link aqui na descrição. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.